Senhoras e senhores, boa tarde. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, realiza, nesta ocasião, a abertura do Seminário Internacional sobre Métodos Consensuais de Resolução de Disputas, a Justiça do Trabalho a Serviço da Paz. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, bem como aos servidores e demais participantes que obtiverem frequência integral, o que será apurado mediante controle eletrônico de registro de presença. O público presencial deve realizar um registro a cada entrada de turno por meio do QR Code disponibilizado na entrada do auditório e nos crachás. A cada turno será feito um registro. O público telepresencial deve realizar o registro a cada entrada e saída de turno por meio do link disponibilizado na descrição do vídeo no YouTube. A cada turno serão feitos 2 registros. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa de reação e expectativas, preenchendo o link que será enviado por e-mail aos participantes, e o envio desta avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 17 de outubro de 2022. Solicitamos a especial atenção das senhoras e dos senhores para a modificação de local da atividade Salas Simultâneas, prevista para ocorrer amanhã, 6 de outubro, das 17 às 18h30, para esta sala de sessões, sendo que os painéis ocorrerão sucessivamente e não mais simultaneamente. A alteração ocorre em virtude da grande quantidade de interessados, fazendo com que a estrutura desta sala de sessões seja mais adequada para permitir uma melhor dinâmica pedagógica que contemple o alcance dos objetivos e possibilite a manutenção da qualidade no processo de ensino e aprendizagem da ENAMAT. Convidamos, neste momento, para compor a mesa de honra, Suas Excelências, a senhora vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, também coordenadora da CONAPROC, ministra Dora Maria da Costa. O senhor diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, ministro Aloísio Correia da Veiga. Registramos, neste momento, a presença dos seguintes ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor ministro Lélio Bentes Correia. Sua Excelência, o senhor ministro Hugo Carlos Schaumann. Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Dezena da Silva. Também registramos a presença do conselheiro consultivo da ENAMAT, desembargador Pedro Inácio da Silva, do TRT da 19ª Região. Do senhor juiz titular da Vara do Trabalho, Platão Teixeira de Azevedo Neto, juiz auxiliar da direção da ENAMAT. Registramos, neste momento, as presenças de Sua Excelência, o senhor juiz do Trabalho, Luiz Antônio Colucci, presidente da ANAMATRA. Sua Senhoria, o senhor Mauro Rodrigues de Souza, secretário de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência. Sua Senhoria, o senhor Luiz Alberto Matos dos Santos, subsecretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência. Sua Excelência, o senhor Alcides Martins, subprocurador-geral da República, diretor da ESMPU. Sua Excelência, a senhora subprocuradora-geral do Trabalho, Edelamare Barbosa Melo,
conselheira do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, nesta ocasião representando Sua Excelência o senhor José de Lima Ramos Pereira, Procurador-Geral do Trabalho. E, neste momento, para a abertura desse seminário, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento as autoridades presentes, que já foram nominadas, mas faria um cumprimento especial a Sua Excelência, o ministro Lério Bentes Correia, presidente eleito da Corte, não é, que está a tomar posse, estará a tomar posse na próxima semana, o que muito me orgulha, muito me agrada, muito, não é, me alegra. Cumprimento a ilustre corregedora-geral da Justiça do Trabalho eleita, atual vice-presidente da Corte, ministra Dora Maria da Costa. Cumprimento meus amigos do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Dezena, ministro Hugo Carlos Scheuermann, né? Cumprimento Sua Excelência o ministro, perdão, é a antecipação do futuro, doutor Luiz Colucci, presidente da ANAMATRA. Cumprimento a todos os presentes. Eu faço de modo efusivo, e dizendo exatamente o seguinte: saúdo com especial carinho a todos os participantes desse seminário internacional sobre métodos consensuais de resolução de disputas. A Justiça do Trabalho a serviço da paz. O nome é, de fato, muito sugestivo. E é promovido pela ENAMAT em parceria com a CONAPROC, e que conta também com o apoio institucional da Escola Superior do Ministério Público da União e da OAB Nacional, o Ministério Público aqui representado pela doutora Edelamar. Agradeço ainda a todas as entidades que representam aqui as mais diversas classes, magistrados, membros do Ministério Público, fiscais do trabalho, servidores, conciliadores, trabalhadores, empregadores, professores e estudantes. E, em Mateus, capítulo 5, versículo 25, já na liturgia da Igreja, trazia-se como vontade, como reflexão, e entra em acordo sem demora com teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz e ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. As ordenações do reino, tanto as manuelinas de 1514, quanto as filipinas, em 1603, já enunciavam o preceito da conciliação como método de resolução de conflito. A época imperial do século XVI e XVII, e no começo da demanda, trazia como comando: dirá o juiz a ambas as partes que, antes que façam despesas e sigam entre eles os ódios e dissensões, se devem concordar e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa sempre é duvidoso. Estamos em um momento novo no Brasil, em que se pretende alavancar ainda mais os sistemas que dão máxima efetividade a novos instrumentos de resolução dos conflitos. Somente no Judiciário Trabalhista hoje encontram-se pendentes de julgamento no Judiciário Trabalhista, na Justiça do Trabalho, 1.931.398 processos, segundo dados que constam na página de estatística do TST, relativos a 31 de agosto de 2022. Necessário estabelecer com urgência algo chamado cultura da conciliação e seu papel relevante no cenário jurídico,
Trata-se de instituto que vem recebendo ao longo da história da humanidade cada vez mais uma atenção maior. No entanto, precisa ampliar o campo de atuação, embora já bastante elogiável todos os esforços obtidos para a sua implementação. Iniciei a minha fala citando a Bíblia, em razão do maior dos predicados que auxiliam a resolução de conflitos de interesses. A serenidade que se traduz na busca dessa força motriz para um ambiente de melhoria, para um ambiente de amadurecimento nas relações humanas, que não apenas venha solucionar os conflitos, como também evitar que voltem a acontecer. A política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário nasceu com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Essa política incipiente em sua origem, nos idos de 2010, ganhou força com o CPC em 2015 e a Lei de Mediação, 13.140, também em 2015. Especificamente na Justiça do Trabalho, sobretudo com a Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. As normas são novas, mas é certo, no que se refere à mediação e à política judiciária nacional, a Justiça do Trabalho há décadas se destaca por sua grande expertise em conciliação. Isto desde a primeira metade da década de 40 do século XX. A sociedade hoje abre as portas com maior confiança, aceitando novas formas de solução consensual de disputas. Nessa sinergia entre a legislação e a realidade, os novos métodos de solução de disputas vêm ganhando novas fronteiras, espaços devidos a uma percepção mais adequada da comunidade jurídica. Ganha força novos mecanismos de solução de controvérsia, sobretudo no tocante aos métodos consensuais, como alternativa ao grande volume de questões em trâmite no judiciário brasileiro, em especial na Justiça do Trabalho. O que se busca efetivamente é a participação muito maior, solidária, das empresas e órgãos que se encontram hoje na lista de maiores litigantes, adotando um papel de diálogo numa visão nova em que o protagonismo maior não está nas mãos do juiz. Cabe ao juiz o acolhimento das partes e a colaboração no processo com o fim de privilegiar a solução dos conflitos pelo resgate do princípio da autonomia da vontade. A busca de um sistema em que nos afastamos da cultura da litigiosidade pela busca da pacificação social. Nos caminhos em que se procura essa pacificação, é preciso estar atento que na litigiosidade não há paz. A parte vencida, ressentida, é que dá margem à grande litigiosidade hoje existente. O mote hoje é a promoção da justiça, modificando a cultura da litigiosidade e da promoção de um novo sistema de solução de conflitos com novos formatos, evidenciados pelo grande número de reuniões em que se procura reforçar a necessidade de desafogar o judiciário, em razão de novos espaços de diálogos, não apenas quanto aos novos conflitos em trâmite, mas também em relação àqueles que hoje impedem o acesso real das partes aos direitos já reconhecidos em juízo. O judiciário se abre, então, para a disseminação de uma cultura da pacificação social, refletindo sobre a cultura da litigiosidade e abraçando a cultura da paz, numa mudança paradigmática, tendo os magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, a advocacia trabalhista, mas especialmente as partes envolvidas no conflito, uma grande relevância neste processo. Dentro de todo esse contexto, a ENAMAT vem buscando especificamente, na temática, uma capacitação de excelência. Para além dos cursos voltados especificamente à formação de gestores de SEJUSC, temos nesse seminário, promovido para juízes, mas aberto a toda a comunidade jurídica e à sociedade, o ápice da formação ampla, juntando aqui, de uma só vez,
os maiores nomes em matéria de conciliação e mediação no mundo. Especialistas do Brasil e estudiosos de outras nações se reúnem nesse evento para celebrar algo que nós resolvemos de denominar de cultura da paz. Nesta semana em que me despeço da ENAMAT, em minha segunda passagem por ela, e na preparação para assumir a vice-presidência do tribunal, e com isso a coordenação da CONAPROC, folgo em ver o sucesso desse evento com um grande público presente, física e telepresencialmente. Trata-se de uma oportunidade ímpar que recepcionamos com muita gratidão pelo acesso a grandes nomes, especialistas nacionais e internacionais, envolvidos no presente debate. Tivemos 178 inscritos na modalidade presencial e 600 inscritos telepresencialmente, o que mostra a pertinência do tema e o interesse de magistrados, membros do Ministério Público e servidores sobre conciliação e mediação, estando, a partir de hoje, todos irmanados nesse espírito pacificador, respirando a harmonia, a temperança, com vistas ao bem comum. Começamos essa atividade formativa com a conferência magna de abertura do professor Singh, sobre presente e futuro da mediação. Será de grande valia ouvirmos o professor passar toda a sua experiência sobre esse tema tão caro, tão relevante e tão necessário à cultura da conciliação e à cultura da melhoria da prestação jurisdicional como um todo. Numa sequência devidamente concatenada ao longo da programação, que se inicia propositadamente com a mediação pré-processual e termina com a conciliação na execução, teremos durante o colóquio a apresentação dos maiores expoentes em cada um dos temas que serão objeto de exame nesse seminário. É importante registrar que temos nada menos que 25 expositores envolvidos, além de 13 presidentes de mesa diferentes, que se revezarão numa harmônica sinfonia em prol da conciliação e da mediação ao longo dos próximos dias. Foram meses dedicados à preparação desse seminário até que chegássemos ao formato constante da programação, incluindo os temas especialmente escolhidos e os nomes cuidadosamente selecionados. Os assuntos tratados envolvem a homologação da transação extrajudicial, desafios para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da mediação na Justiça do Trabalho, resolução adequada de disputas, entre outros, chegando ao encerramento com o ministro Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal Federal, aposentado, todos nós conhecido, e de origem da Justiça do Trabalho. Dentre os nomes de destaque de eméritos professores que participarão do evento, podemos destacar o professor Kazuo Watanabe e o professor Colin Hurley, da Santa Clara University. De agora em diante, estarão todos unidos nesse grande time para realizar esse encontro, num esforço conjunto pela capacitação em métodos consensuais de resolução de disputas. O acordo para envolver tantas pessoas já é, por si só, digno de nota. Temos dezenas de pessoas envolvidas nas exposições e centenas que acompanharão e participarão presencial e telepresencialmente. O simples acontecimento desse evento é uma vitória da conciliação e da própria Justiça do Trabalho como vetor de pacificação e de transformação social. Prezo que desse encontro e do grande estímulo intelectual a debates de altíssimo nível sobreponham-se novas ideias para a melhoria do Sistema Nacional de Conciliação. E afirmo a minha disponibilidade de, durante a minha gestão na vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, recepcionar e estudar junto com todos cada uma delas que me forem apresentadas. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho reabre um espaço em que, no seu papel de tribunal da Justiça Social, positiva jurisdição, como a efetividade da entrega dos direitos, não apenas como mero espectador de uma estatística assustadora de número de processos,
mas com iniciativas e projetos para dar ao conceito de justiça social aquilo que a sociedade espera, o fim do conflito. Enfim, eu agradeço imensamente também ao juiz auxiliar da ENAMAT, juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto, pela sua dedicação exclusiva e permanente nessa busca de nós conseguirmos realizar tantos eventos em tão curto espaço de tempo. Eventos que realmente notabilizam a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Agradeço também a todos os servidores da ENAMAT, que foram incansáveis na busca de nos dar o apoio necessário à consecução de todos os projetos. E agradeço também aos palestrantes, que damos início a esse seminário. Desejo a todos um ótimo evento, com a verdadeira e sincera expectativa de que esse encontro ilumine ainda mais o caminho para a paz e que seja essa transformação a ocorrer no mundo do trabalho e seja o esteio de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais fraterna e, por isso, feliz. Muito obrigado. Um bom evento. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência a Senhora Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, também coordenadora da CONAPROC, ministra Dora Maria da Costa. Boa tarde, cumprimento a todos e cumprimento aos participantes desse seminário, presencial e telepresencial, na pessoa do nosso diretor da ENAMAT até quinta-feira, e que será o nosso coordenador da CONAPROC, e é com grande satisfação que participo na condição de vice-presidente do TST e coordenadora da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, CONAPROC, da abertura deste seminário internacional sobre métodos consensuais de resolução de disputas. O nome é bonito. Promovido pela ENAMAT, com parceria com a CONAPROC. Desde o seu nascedouro, a CONAPROC tem buscado contribuir para a solução pacífica dos conflitos e atuar a serviço da paz, tendo havido uma grande evolução até o momento, ampliando, inclusive, a gama de sua atuação e estando cada vez mais fortalecida, ministra ministra Luísio. A CONAPROC, instituída pelo ato conjunto de número 9 de 2016 e referendada pela Resolução 174, também de 2016, possui inúmeras funções como órgão integrante da política de tratamento adequado das disputas de interesse no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista, auxiliando o Conselho Superior da Justiça do Trabalho em diversas questões relativas ao tema, valendo destacar a sua incumbência de desenvolver programa curricular para ações voltadas à capacitação em métodos consensuais de solução de disputa. Em minha gestão na CONAPROC, neste mandato curto, pudemos concluir e entregar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho uma proposta de conteúdo programático mínimo para cursos de formação de magistrados e de capacitação de servidores, que contou, no que diz respeito aos juízes, com a colaboração da ENAMAT. Isto é um recado para o nosso presidente aqui presente. Caso aprovada pelo Conselho, a proposta mencionada acima, os cursos seguirão programas ainda mais precisos e detalhados, pois elaborados por comissão que se debruçou durante meses, burilando o programa e apresentando uma proposta avançada e em consonância com as teorias mais abalizadas e atuais, que tratam do tratamento adequado dos conflitos. Merece registro que, enquanto estive como diretora da ENAMAT, promovemos 2 cursos teóricos para coordenador e supervisor de SEJUSC, na Justiça do Trabalho,
formando 260 magistrados nas 2 edições e um modelo prático para 89 participantes, completando para estes a formação necessária exigida pela Resolução 288 de 2021, de 100 horas. O espaço conferido à CONAPROC neste evento, não somente aqui na abertura, mas também ao longo de todo ele, também revelam a importância da capacitação nessa temática com a participação ativa desta comissão e a necessidade de uma atuação sintonizada entre os diversos órgãos do TST. Todo o trabalho realizado ao longo dos últimos anos, desde a sua origem, recebe um coroamento com este seminário, ministra Luiza, fortalecendo a parceria ENAMAT-CONAPROC e tendo participação de centenas de pessoas nesse processo, o que proporciona visibilidade inédita à Justiça do Trabalho como promotora de elevada discussão sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário como um todo. Por isso, é motivo de júbilo a participação da CONAPROC no painel, no final da tarde de amanhã, mostrando ao público, participante deste seminário, o trabalho que vem sendo feito por esta comissão. Além disso, a presença da CONAPROC, na sexta de manhã, quando será abordado o tema de Planejamento Estratégico e Gestão de Sejusc, painel que será conduzido pela juíza Kathleen, secretária da CONAPROC, demonstra ainda o protagonismo e a função catalisadora na promoção da conciliação no âmbito da Justiça do Trabalho. Por fim, ressalto a magnitude desse evento, com uma programação excelente, com temas relevantes e palestrantes renomados, e, por isso, parabenizo a todos os envolvidos. Desejo verdadeiramente que tenhamos um excelente seminário e muito obrigada. Com a devida autorização, agradecemos, em nome da organização, a participação de Suas Excelências, a senhora vice-presidente do TST e do CSJT, ministra Dora Maria da Costa, e o senhor diretor da ENAMAT, ministro Aloísio Correia da Veiga. Nesse momento, desface a mesa de honra referente à solenidade de abertura desse seminário. Agradecemos às autoridades presentes e demais participantes. Senhoras e senhores, teremos a conferência da abertura deste seminário. Convidamos neste momento para a composição da mesa Suas Excelências, o senhor ministro Lélio Bentes Correia, do Tribunal Superior do Trabalho. E o conferencista de abertura, Sua Senhoria, o senhor professor doutor Sukhsimaran Singh, da Pepperdine Universidade. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Lélio Bentes Correia. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a magistratura aqui presente, as pessoas da nossa vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, e do nosso magnífico reitor da ENAMAT, ministro Aloísio Correia da Veiga. Em nome de Suas Excelências, cumprimento a todos os ilustres pares, ministro Dezena, ministro Hugo Schorman, magistrados e magistradas aqui presentes. Cumprimento a todos os membros do Ministério Público que aqui se encontram, em nome da doutora Edela Mares, subprocuradora-geral do Trabalho, e saúdo ainda nossos ilustres servidores, servidoras, advogados e advogadas que prestigiam esse evento. Ministro Aloísio, a escolha da data para a realização desse seminário não poderia ser mais significativa. Hoje, a Constituição da República
brasileira, a Constituição Cidadã, completa 34 anos. E no preâmbulo do texto constitucional, essa Constituição, que foi redentora, que foi muito mais do que restabelecer a ordem democrática no país, ela trouxe alento e esperança e um projeto de sociedade extremamente avançado, considerado uma das maiores constituições de todo o mundo. No preâmbulo, nós encontramos diversas indicações da importância da composição de conflitos. A nossa Constituição assegura, em seu preâmbulo, o direito ao exercício dos direitos sociais e individuais, bem como o direito à igualdade e à justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E para que se faça a justiça, é fundamental que se implante uma cultura de solução de litígios espontaneamente. E é fundamental que o Poder Judiciário, incumbido da heterocomposição, esteja presente também para fomentar essa disposição das partes em se autocompor. E ainda mais enfaticamente, o preâmbulo do texto constitucional prevê que a nossa sociedade, a nossa república, deve estar comprometida com a solução, deve estar comprometida nos planos interno e internacional com a solução pacífica dos conflitos. Então, ministro Aloysio, parabéns a Vossa Excelência e à organização do evento por ter escolhido essa data tão oportuna, tão simbólica e, ao mesmo tempo, por prestar essa homenagem, que tenho certeza é uma homenagem de toda a Justiça do Trabalho ao Constituinte de 1988. E é extremamente significativo que tenhamos aqui, para a conferência de abertura, o professor Singh, da Pepperdine University, uma autoridade, apesar de jovem, já reconhecida internacionalmente no tema de resolução de conflitos. Sua Excelência é o diretor administrativo do Instituto Strauss, que há 35 anos, o Instituto Strauss da Pepperdine University, há 35 anos se dedica à formação de profissionais em resolução de disputas e por lá já passaram mais de 900 profissionais do direito, da área de implementação de direitos, inclusive 3 magistrados trabalhistas, para nosso orgulho, 2 deles se encontram aqui presentes, acho que os 3, não é? Os 3 estão aqui presentes, que certamente, a partir desse evento, professor, pode perceber que já trabalham como multiplicadores dos ensinamentos hauridos naquela universidade. É professor associado de Direito e Prática na resolução de disputas na Pepperdine Caruso School of Law, onde também dirige o programa de mestrado em resolução de disputas. Palestrante renomado, autor de obras sobre mediação avançada e resolução de disputas interculturais, publicou vários artigos nessa área, ministrando TED Talks na Índia e nos Estados Unidos. E mediou casos interculturais, um tema bem desafiador, e comerciais, tanto nos Estados Unidos, como na Índia, Canadá e Nova Zelândia, entre outros países. Me dizia o professor
que adora viajar e já conhece mais de 65 países, 69, se não me engano, países. E em 45 deles atuou como formador de advogados e estudantes de direito. Ou seja, um profissional que tem feito da resolução de conflitos o seu compromisso, a sua meta, e atuando com bastante vigor nessa área. É também membro da Academia Internacional de Mediadores, tendo atuado como membro do Conselho da Seção de Resolução de Disputas da American Bar Association, e atualmente é membro da Weinstein International Foundation e membro do Comitê Executivo da AALS, Section of Dispute Resolution. O professor Singh atua no painel AAA-ICDR, de mediadores internacionais, e foi destaque no Prominent Sikh Scholars and Educationalists, e foi indicado ao Prêmio da Paz pela cidade de Beverly Hills por mediar grandes conflitos de políticas públicas no Oregon e na Califórnia. O professor Singh mediou com sucesso casos religiosos de alta complexidade, bem como casos envolvendo mais de 100 partes, o que habilita o professor, ministro Aloysio, a ser convidado já a fazer algumas mediações aqui na Justiça do Trabalho também, onde temos processos com bem mais de 100 partes. É apaixonado por trazer a sabedoria oriental, bem como a ciência ocidental, para a sua prática e ensino de mediação. O professor tem doutorado e mestrado em Direito, com ênfase na resolução de disputas, e trabalhou no Departamento de Justiça da Índia. Professor, na pedra fundamental da Organização Internacional do Trabalho consta uma inscrição: se busca a paz, cultive a justiça. E o que se percebe da leitura desse resumidíssimo currículo, mas extremamente de conteúdo invejável, é que Vossa Excelência é, antes de tudo, um promotor da paz, uma dessas pessoas a quem devemos todos olhar como modelo, e tenho certeza absoluta que os ensinamentos que os nossos colegas tiveram a honra de receber diretamente nas suas aulas no Strauss Institute serão aqui sorvidos avidamente por nossos colegas magistrados e magistradas. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por sua presença honrosa nesse evento, e eu, de plano, passo a palavra. The word and the floor to you. Boa tarde. Namaste. 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 Hello. Olá. Greetings. Bonjour. Sat Sri Akal. Cumprimentos. I just spoke 6 Eu languages. acabei de falar 6 idiomas. I hope you Eu espero understand que vocês my entendem English. I o will meu do my inglês. best to Eu speak vou slowly. fazer o melhor para falar lentamente. First of all, Justice Lelio Antes de Bentes. tudo, ministro Gracias. Thank you. Lélio Bentes Correia, muito obrigado Shukrana for that wonderful introduction. por essa apresentação And what you said maravilhosa. in the end, E o Justice, senhor disse that no final, look for ministro, peace, cultivate justice. procurar a paz e cultivar Beautiful a words, powerful paz. words. São I am palavras honored poderosas that e you bonitas. introduced me. Eu fiquei Thank you. honrado de Thank ser you, Justice. apresentado pelo senhor. Justice Aloysio Viega, Ministro Aloysio, look forward to Veiga, your leadership. eu Thank you so much for being estou here. ansioso pela sua liderança, muito obrigado por estar aqui. Lovely to be in your presence. É muito bom estar na presença do senhor. Justice Planton Neto, you have Ministro invited Neto, me into your office, O senhor também me ajudou into muito Brasilia, e me You mostrou have aqui Brasília successfully negotiated e me to leave negociou my family com back, sucesso to be para me deixar day minha and a família. half and travel for 3 days.
e estar aqui So, por thank you. dia I e am very meio e honored to mesmo be assim here. viajar por 3 semanas. Então, muito obrigado. Justice Eu Dora estou Maria da honrado de Costa. estar aqui. Ministra Dora Maria da Wonderful Costa, for your introductions today, and I am honored a to sua be in your introdução, presence. apresentação também foi maravilhosa. Last Estou but not honrado de least, estar na sua I have presença. 3 E por último, special eu friends tenho who are 3 also judges amigos here, especiais que são who have magistrados aqui connections também, que têm with Pepperdine University. ligações com a Universidade I de will start Pepperdine. with Eu vou Justice começar Dorothea com Mota. a juíza Doroteia Mota. Judge, thank you. Her smile, her Juíza, desembargadora, muito succeeds obrigado. her and her reputation, O sorriso dela é tão importante quanto a sua reputação também. Nós estamos muito felizes de ser amigos e todo mundo na Universidade de Pepperdine. Também André Gomes é professor também que está dando aula no Instituto Strauss e um incrível colega da universidade. Tem outros colegas incríveis aqui, mas um que eu preciso mencionar brevemente, que é o ministro Fernando Hoffmann, que está aqui comigo hoje, um ministro do Trabalho também, que se tornou um bom amigo meu e da mediação. Durante a pandemia, eu observei ele na mídia social e quantas palestras e treinamentos ele conduziu, não só com foco no Brasil, mas mundialmente, incluindo falar comigo 2 vezes. E eu estou muito feliz que que trabalhou com o ministro Plantão Neto para me trazer aqui hoje. Então, muito obrigado. É uma honra estar aqui hoje. Deixe-me começar dizendo para vocês que o que vocês estão vendo aqui é uma pessoa que tem sido abençoado por mais de uma só cultura. Eu cresci na Índia, o país de 28 línguas, mais de 200 dialetos, de muitas cores e tipos de turbantes diferentes também. Eu uso esse turbante para honrar a todos vocês. Como um homem da religião Sikh, mediação é muito perto do meu coração e da minha mente. Nos próximos 40 minutos, eu vou compartilhar a minha vida com vocês. Não só o meu aprendizado, mas também a minha vida. Eu espero que vocês vão aprender alguma coisa, mas se não isso, eu espero que vocês pelo menos sintam uma ligação comigo. Então, primeiro eu convido vocês, na minha cultura e agora nos Estados Unidos, nós sempre começamos com um convite. Venham para Malibu, é lá onde é o meu lar hoje em dia, e lá fica a Universidade de Pepperdine. É um campus maravilhoso, então eu espero que vocês consigam nos visitar lá, e eu gostaria muito de ser o anfitrião de vocês lá, e eu também saudo todos os magistrados e juristas nessa sala, todos os advogados. Eu conheci o presidente da OAB, que também acha esse grupo maravilhoso, e também se há qualquer professor ou professora, muito obrigado por ensinar. E estudantes, que lugar maravilhoso de estar entre gigantes nesse campo, especialmente aqueles que deram esses comentários de abertura maravilhosos. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre algumas coisas, ideias, coração e emoção e mediação. Deixe-me começar falando sobre um diagrama simples, que é: quem investiu nisso? Eu uso a palavra stakeholders. Nós temos que entender o mercado de mediação antes de falar mais sobre isso. No mercado de mediação, há 5 stakeholders, no mínimo. O primeiro, no topo, como vocês conseguem ver, são os juízes e o judiciário. Se vocês trabalham com a mediação, vocês têm que poder apoiar ela para ela funcionar bem. Eu estou tão orgulhoso do judiciário brasileiro
E eu espero que os juízes e os magistrados do país inteiro estão vendo a sua liderança, porque vocês são os stakeholders críticos aqui. Stakeholders são pessoas ou instituições onde, sem elas, esse sucesso não pode ser atingido. Número 2 na minha lista são advogados da OAB. Se nós não conseguimos trabalhar com a OAB e com os advogados, nós não vamos ter sucesso. É uma parte integral do nosso sucesso. Nós temos que mostrar para eles que a mediação não vai tirar o negócio deles, que a mediação, na verdade, vai ajudar eles, que é um mecanismo de resolução de disputas alternativo. E o próximo na lista são empresários e empresárias, donos de empresas. Este é um stakeholder que nós normalmente ignoramos. Por favor, não ignorem eles. Eu sei que tem instituições aqui no Brasil como a CBM e outras que estão procurando desenvolver um relacionamento com empresas como a Google, Microsoft, empresas de óleo e de petróleo e gás. Nós precisamos negócio nesse campo para fazer essa resolução de conflitos largos. Eu sou um participante orgulhoso da JAMS nos Estados Unidos. Eu sou o primeiro mediador nascido na Índia aqui nessa cooperação. Por favor, não me julgue pela minha aparência, que eu espero poder trazer várias contribuições boas para cá. Uma coisa que eu quero falar sobre a JAMS é que é uma empresa com sucesso, porque há 35 anos ela começou a construir relacionamentos de negócios com outras empresas. Se você conseguiu envolver os gigantes de seguradoras, elas podem te ajudar muito. E o próximo nesse gráfico aqui são os consumidores. Uma das partes e participantes mais importantes na mediação, porque os consumidores, eles são leigos, eles são membros da sociedade, eles são pessoas indígenas, eles são pessoas que gostam de começar mais de 100 mil ações no seu sistema judiciário. Cada um deles é um consumidor. Vocês têm 200 milhões de consumidores procurando a mediação, mas vocês não vão conseguir alcançar eles se você não incluir o quinto interessado, a quinta parte interessada, que é a educação. E o que você está fazendo hoje é educar. Então, por favor, mostrem esse vídeo no YouTube para pessoas que você não está pensando em mostrar esse vídeo. Porque eles têm que ser as pessoas que têm que ser convencidos. A maioria das pessoas aqui nessa sala estão conscientes de mediação. Eu posso adivinhar que 30% a 40% do Brasil, da população do Brasil, não sabe o que é a mediação. Se vocês perguntarem para eles o que é mediação, eles vão dizer meditação? Você vai dizer mediação, eles dizem o quê? Negociação? E você vai dizer, não, mediação. E isso não é só o Brasil, também é a Índia. Se você vê 40% da Índia, nós estamos falando quase 1 bilhão de pessoas na Terra que não sabem o que é mediação. Esqueçam da Índia, de onde eu venho agora, nos Estados Unidos, nós ainda estamos lutando hoje em dia para mostrar para as pessoas o que é a mediação e a arbitragem. É um processo contínuo de educação. Por favor, não presuma que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo aqui. Enquanto nós continuamos para os próximos temas com esses juízes honrados e membros da comunidade judicial, não esqueçam que parte do nosso emprego, da nossa profissão, é educar as crianças e as pessoas do ensino médio,
os leigos e outros também. Esses são só os meus comentários de abertura. Lembrem que a importância dessas partes interessadas são que eles são aqueles que vão trazer o sucesso, a mediação, a implantação da mediação no Brasil. Eu vou agora compartilhar um pouquinho da minha vida, como eu prometi. Eu não desisto. Eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal com todo mundo aqui. Para fazer isso um momento de conexão. Eu cresci num vilarejo na Índia, onde nós recebemos eletricidade só algumas vezes por 8 horas por dia. A maioria do dia, nós não tivemos as luzes ligadas. Quando eu fui para a universidade, eu comecei a gaguejar. Eu não consegui falar. Meu inglês estava muito ruim, mas tinha uma coisa que eu tive, uma visão. Que um dia eu ia querer dar aula sobre direito num outro país sem gaguejar em inglês. E eu consegui esse objetivo. Meu pai foi uma pessoa marcante que conseguiu me guiar muito e ficou do meu lado. Então, eu peço a vocês, achem um mentor, incluindo os ministros e juízes aqui e os seus pais que acreditam em você, porque vocês vão tropeçar um pouquinho nessa jornada de mediação. Não é fácil, onde vocês talvez não vão conseguir ganhar tanto dinheiro como se vocês continuassem com a sua profissão de advocacia, mas eu vou então mostrar várias coisas para vocês aqui. Se vocês têm então pessoas que dizem, Sukhsimran, me dê uma sinopse da mediação. Quais são as 3 habilidades na mediação? Eu vou dizer, elas são empatia. Empatia. Mediação é uma arte, não é uma ciência, só uma ciência. É uma arte que mostra que nós temos que pensar e estar na posição da outra pessoa e ver de onde vem o raciocínio dela. Isso não é fácil. Isso quer dizer que eu tenho que aprender constantemente. Que quer dizer, e prestem atenção, se vocês fizessem o meu treinamento de mediação, que é de 45 a 50 horas, eu vou passar 4 horas em uma ideia simples. A ideia é de escutar ativamente e respeitosamente, porque para conectar e estar com alguém, você precisa escutar e ouvir ela. Vocês precisam ouvir. Se vocês perceberem, hoje, o ministro Viega falou sobre uma sociedade equilibrada. Ele mencionou bem no finalzinho sobre a sociedade equilibrada. Isso é uma coisa muito poderosa. E o ministro Bentes falou sobre a justiça e a Constituição. Isso tudo é sobre escutar e ouvir. Eu vou te falar 3 coisas sobre escutar e ouvir. Vocês têm que ouvir para aprender, não para para discordar. Número 2, escute e ouça como se a sua vida dependesse do que você está escutando. E o último ponto, escute com espaço na sua mente. Escute com espaço na sua mente, porque as suas mentes já estão cheias. Vocês viram a minha biografia? Ela não para, ela vai mais do que 5 páginas. Está tão cheio aqui, eu preciso esvaziar isso um pouquinho para escutar e para conectar. Sim, eu tenho 4 graduações de direitos e estive em vários países e eu falo muitas línguas. Não, mas mesmo assim eu preciso ser humilde e escutar. O ministro falou da minha experiência com casos difíceis. Semana passada eu tive o luxo de trabalhar com mais de 100 pessoas perto de São Francisco, na Califórnia. Eles todos são partes de uma igreja, e a igreja está sendo dividida em 2. Haviam mais do que 5 advogados envolvidos. Eu fiz 13 horas de mediação em uma semana, só na semana passada. 9 horas de mediação só na sexta-feira.
com a benção do Senhor, eu consegui resolver essa disputa em 2 dias. Eu estava exausto? Sim. Eu dormi o sábado inteiro. Was I happy? Eu estava feliz? Way more than happy. Não, eu estava muito mais do que feliz. Eu estava satisfeito. That is what you can do with mediation. Please É don't isso see que você mediation pode fazer as com only mediação. Por favor, não veja a mediação só como um negócio. Isso pode mudar a vida das pessoas. Pode ajudar as igrejas, villagers. pode ajudar It can help someone Os- access justice. a população dos vilarejos e para dar acesso à justiça para alguém que nem sequer pensou nessa opção. Vou dar um exemplo para vocês da Índia. Um amigo muito próximo meu da Índia Mediated more than conseguiu mediar mais de 4.000 casos sozinho em Nova Delhi. 15 to 20% of her time. Ela dá 25% do tempo dela para clientes que não conseguem pagar pelo acesso à justiça. Então, 25% de 4.000, To 1,000 cases isso são quase 1.000 casos who do not have que ela fez com pessoas que não têm dinheiro nem para comprar uma passagem de ônibus para ir para Nova Delhi. Ela vai para eles e ela ajuda eles. Essa é a beleza e o poder da mediação. Number 2. Número 2, Empathy was listening. 3 ideas on listening, right? tinham 3 ideias para escutar. Is curiosity. A segunda é curiosidade. To you, listen Se eu mencionar para vocês que tem que escutar como se fosse uma coisa muito importante para a sua vida, vocês vão dar à sua mente uma tarefa. E essa tarefa é: hey, listen, your mind. você está falando com a sua própria mente, você está falando para ela, ei, preste atenção. Porque uma coisa que nós todos não temos nesse mundo tão ocupado, todos nós nesse quarto, se eu puder, é a atenção. Have so much Nós temos tantas coisas acontecendo. Nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos Facebook, reporter telling us, we have nós temos os advogados falando com a gente e seminários acontecendo. Olha quantas coisas estão acontecendo. E a arte de prestar atenção nas coisas é o que eu aprendi, que é que você tem que se perder um pouquinho nessas ideias. Então, isso é uma solução, a curiosidade é uma solução para esses problemas globais. Quando você consegue falar para a sua mente que ela tem que aprender, escute essa história, ela pode ser muito interessante e importante. Isso é uma ferramenta muito importante para você. Por favor, olhem para mim por um segundo. Por favor, olhem para mim. Eu vou parar de falar e eu vou fazer 2 ou 3 coisas, mas vocês vão aprender o que eu estou falando sem eu falar nenhuma palavra. This is combination. Isso é uma combinação do cumprimento japonês com o Namastê da Índia. E o Namastê da Índia é só isso. O cumprimento japonês é isso. You combine them both. Se você combinar ambos, You have a cross-cultural você tem um cumprimento language to translate. de várias culturas que não precisa de língua para traduzir. Comunicação é tudo. Eu não preciso ensinar para vocês a comunicação. Brasileiros, pela natureza, são ótimos comunicadores. Eu estou aprendendo muito de vocês. Mas prestem atenção com a comunicação de vocês na mediação. Eu vou dizer uma coisa: vocês podem You can break construir e quebrar uma pessoa with bad communication. com comunicação boa ou ruim. You ask me, Professor Singh, tell me Vocês more podem me about turban. falar, Professor Singh, me diga um pouquinho mais sobre o turbante. Vou falar com vocês o dia inteiro. Se vocês me perguntarem, ei, Professor Singh, essa coisa na sua cabeça, por quê? Eu vou falar com vocês sobre em 3 segundos. Isso tudo depende da comunicação. This is where my father was president. É aqui que o meu pai foi presidente por 10 anos, nessa universidade. É um prédio lindo em Amritsar, perto da fronteira do Paquistão e a Índia. What I've learned from
O que eu aprendi dele como homem, ele fez várias mediações e não pediu dinheiro por elas. Ele resolveu com elas muitos casos. Eu aprendi na mediação. Se vocês forem esquecer tudo que eu for falar aqui, lembrem dessa próxima frase. Mediação é sobre dar. Para ser um bom mediador, você tem que saber dar. Dar a sua presença, dar a sua atenção, dar um pouquinho do seu dinheiro, dar muito da sua atenção, dar a sua compaixão, a sua humanidade. É isso que é a mediação. Se vocês pausarem e pensarem sobre esse pensamento sobre um segundo, há alguma profissão do mundo melhor do que essa? Nós estamos no negócio de criar a paz. Veja no mundo inteiro, da Ucrânia até Síria, até Caxemir, até a Líbia. O que está faltando é a paz. E onde nós chegamos com isso? O preço da comida e do alimento está subindo, tem a inflação, nós adoramos matar uns aos outros, nós adoramos falar uns sobre os outros. É essa a sociedade que queremos deixar para os nossos filhos? A minha filha agora já é mais velha, e se ela estivesse aqui, ela poderia falar com você sobre algumas coisas. Primeiro, a justiça na igualdade e os direitos das mulheres. E número 2, ela quer ser presidente dos Estados Unidos. E eu perguntei para ela por quê. E ela disse, eu não gosto quanto conflito nós temos. Agora, baseado no que eu falei agora, que a mediação tem a ver com dar, tem 3 coisas dentre nós que são importantes. Todos nós temos um histórico, onde nós crescemos, tradição, história, herança, cultura, e nós temos valores. O que é certo e o que é errado. Valores são onde fica a justiça. Justiça também pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Quando algumas pessoas ouvem a palavra justiça, elas pensam em justiça como, por exemplo, na Índia, em Bangladesh e Paquistão. Vocês não podem presumir o que é justiça, mas isso existe no mundo, valores que existem em nós, uma coisa que você aprende quando você é jovem, quando você tira os seus sapatos antes de entrar na sala, é um exemplo, não mentir e não roubar. Da idade jovem, a justiça é mostrada a gente já. Mas isso mostra que a herança e a justiça só funcionam quando você compartilha e fala e comunica. Então, a mediação, e como mediadores, nós temos responsabilidades adicionais que nós não temos como juízes e advogados. Como juízes e advogados, tudo que eu tenho que falar é: essa é a minha sentença e essa é a minha razão e o motivo. Mas a mediação te dá a oportunidade de dizer: e mais uma coisa, é isso que eu estou sugerindo para você. Eu acredito nisso porque o meu sistema de valores e minha herança, minha perspectiva da vida e onde eu cresci é essa. A mediação te dá a oportunidade de conectar num nível humano, porque a mediação é sobre vulnerabilidade, é sobre o entendimento que as pessoas no núcleo precisam de algo, e isso é o respeito e o entendimento. Um juiz pode julgar. Um juiz pode proferir uma sentença. Um advogado pode discutir e persuadir. Mas o mediador é aquele que vai conectar, que consegue dissolver ou resolver e consegue trazer um fechamento a essas situações. Nós estamos discutindo algo que é quase como uma igreja.
a discussão da humanidade. E por isso eu estou tão feliz de poder estar usando o meu turbante, porque a minha religião, como o cristianismo e o judaísmo, e o hinduísmo e os outros, como eles me dizem para ser uma pessoa boa. Então, deixe-me concluir com esse último ponto. A mediação também é uma das únicas profissões que ensinam a vocês a ser boas pessoas. Qual outra profissão, se você for um médico, você chega em casa, você tira o seu jaleco, correto? Você é um advogado, você chega em casa, você tira o seu casaco. Como mediador, você não precisa tirar nada, você é um mediador de manhã e à noite. É uma mudança de mentalidade, de como você vê o mundo. E isso é lindo. E é isso que nós temos que ensinar, não só para essa sala, e olhem aqui, olhem para mim, mas para as pessoas que começam a escola, que vão para a faculdade. É lá que a mediação tem que estar. E depois para as escolas e faculdades de direito. Eu falei com vocês sobre mentores. Um homem, eu preciso mencionar, que é o ministro Daniel Weinstein. Ele é o meu guru, meu mentor, meu professor. Ele tem 85 anos de idade. E nessa foto ele está de chapéu. E nós estamos em Lima, no Peru, tentando trazer legislação de mediação para Lima. Weinstein mudou a vida de muitas pessoas. E eu convido a vocês a verem a Fundação Internacional Weinstein, WIF. O mesmo nome que vocês veem aqui, Weinstein, a Fundação Internacional Weinstein. Por favor, procurem mais sobre ela. Nós, coletivamente, com a benção do ministro Weinstein, eu estou na diretoria, nós treinamos estudantes, mediadores de mais de 100 países. Nós mandamos um exército de pessoas pela paz. As pessoas querem matar, nós queremos trazer paz. E essa mentalidade está sendo mostrada nessa fundação. E pelas pessoas nessa sala e pessoas como o juiz Weinstein. Aqui estamos nós, como ministro da Justiça em Lima, e eu tenho comigo o embaixador David Cardin, a juíza ministra Ann Williams. Um desafio que nós temos é que você pode trabalhar lá por uma semana inteira, e quando nós voltamos para os Estados Unidos, depois de um mês, o governo mudou completamente e nós tivemos que recomeçar o nosso trabalho inteiro. Mas vocês acham que nós vamos desistir? Não, isso é só mais uma oportunidade para ir para Lima, mais uma oportunidade para vir para o Brasil. Nós nunca iremos desistir. Nós vamos sempre produzir e contribuir. Eu tive uma oportunidade de ir para Gana, Nigéria, Quênia, na África. África é cheia de assuntos de disputas, de resolução, que nós nem podemos imaginar. Se você tiver conflito, algumas pessoas resolvem ela com danças. Então, não ignorem os jeitos tradicionais de resolução de disputas. Tem muitos no mundo inteiro. Lembram da minha professora que eu falei antes? A mulher que está no meio dessa foto, a mulher que mudou mediação na Índia sozinha. Nós não terminamos ainda. Eu fui convidado para ir para a Arábia Saudita e eu fui. Eu tive
uma reunião com membro do Conselho de Conciliação de lá, e o que eu disse para ele é que eles têm que mudar o nome de Comissão de Mediação Internacional de Singapura para incluir mediação também. Por que devemos ignorar a mediação? Mediação deveria fazer parte dessas associações. Eu estou muito feliz, então, com essa convenção de Singapura sobre mediação. Não sei se alguns de vocês já foram para lá, mas eles fizeram um ótimo trabalho de implementar a mediação no mundo inteiro. E eles têm, então, essa convenção. Se vocês ainda não tiverem ido lá, vão lá, porque é muito interessante. Porque eles forçam a mediação, algumas vezes, em contratos até. Eu acabei de me encontrar com o Sr. George Lam, que é o diretor da Comissão de Mediação Internacional de Singapura. E o Sr. Lim, ele solucionou um conflito grande internacional, e nós estávamos conversando sobre como a sociedade brasileira é incrível por fazer parte nessa comunidade de mediação. E ele disse, nós precisamos do Brasil. E eu disse, nós precisamos de você, o seu entusiasmo e o seu trabalho. Você pode não ver, mas nós conseguimos ver isso porque nós estamos olhando de fora. Eu viajei 22 horas para chegar aqui e o juiz Fernando me buscou e a primeira pergunta foi, como você está? E eu disse, eu acabei de chegar aqui, eu estou no Brasil e está tudo bem. Tem alguma coisa no ar que nós sentimos quando nós vimos para o Brasil. A mediação também é sobre outras organizações que vocês podem não ter pensado agora. Aqui tem uma foto com o Departamento de Polícias em Los Angeles. Nós treinamos mais do que 900 agentes policiais em Los Angeles. Nós treinamos eles em mediação. Vocês pensaram sobre interagir com a polícia local? Vocês pensaram sobre trabalhar com o Exército ou a Marinha? Eles são o próximo passo envolvidos na resolução de disputas. Nós estamos aqui para poder ajudar. Eu quero muito mostrar para vocês o currículo que nós desenvolvemos, que é muito diferente do que ensinar aos magistrados, porque trabalhar com agentes policiais é diferente. Mas eu vou compartilhar os segredos e os meus assistentes podem dar os dados para vocês, porque esse é o próximo passo. Imaginem se um consumidor ouvir de mediação por meio de um agente policial. Isso pode ser muito importante. Nós também conseguimos estabelecer o centro de mediação em Kyoto, no Japão, e foi maravilhoso participar desse projeto. O Japão está um pouco atrás só. Deixe-me falar um pouquinho de países em termos de onde nós estamos na mediação. Tem 2 níveis de países hoje em dia. Neste momento, Coreia, a Indonésia, a Turquia, a Itália estão indo muito bem. Cada um deles implementaram mediação e legislação que nem o Brasil. Então, a sua lei de 2015 sobre mediação ajudou muito nisso também. Então, você tem Brasil, a Coreia, a Indonésia, a Turquia e a Itália, que estão no momento perfeito para expandir a mediação. Agora, o próximo nível é a França, a União Europeia, a Ucrânia, Paquistão e Bangladesh. Por que eles são os próximos? Porque eles são um pouquinho mais devagares, mas eles já estão pensando nisso. Eles ainda não têm uma legislação concreta, mas eles têm agências governamentais. Vocês sabiam que a Ucrânia tem um centro de mediação que é liderado até por um amigo meu, uma amiga minha, com quem eu tinha falado recentemente, uma mulher muito inteligente. E aí você tem países como os Estados Unidos, o Reino Unido, que têm trabalhado com isso já há 30 anos. Não que eles sejam melhores ou equipados de forma melhor, mas eles acharam a ciência e pensaram sobre isso e criaram um currículo que vocês deveriam explorar.
Então, a minha recomendação é explorem esses currículos, mas criem os seus próprios. E eu tenho muito orgulho que Mumbai criou o seu próprio Centro de Arbitragem e Mediação Internacional e está funcionando muito, muito bem. Você tem que ter infraestrutura que nem essa para convidar partidos do Peru, de Los Angeles para vir e mediar. Eu quero que vocês pensem maior, não só para resolver conflitos locais, mas como o Brasil pode ser um líder na América Latina de resolução de disputas. Eu sei que muitas pessoas aqui vão pensar sobre isso. Nós convidamos todos os professores nos Estados Unidos para vir visitar a Pepperdine, Universidade de Pepperdine. Esses são muitos deles. Nós temos mais do que 500 professores de direito nos Estados Unidos que estão devotos a essa resolução de disputas. Vocês têm que honrar os seus professores de resolução de disputas. Por favor, convidem-os para essas conferências que nem esta. Lembrem que eles são as partes interessadas muito importantes. Deveríamos honrar eles, porque eles são aqueles que estão diretamente responsáveis. Eu sei que o ministro Hoffman está dando aula e os nossos amigos também estão dando aula de mediação. Então, por favor, honrem-os. Vamos voltar a uma história rapidinho para finalizar a minha apresentação. Nós conversamos sobre as partes interessadas. Vamos falar de uma parte da pandemia que eu estou muito feliz e uma que eu estou muito triste. Na pandemia, eu escrevi 2 artigos, os 2 intitulados Acesso à Justiça com a Mediação. E eu tentei honrar a dificuldade de algumas pessoas para acessar a justiça, especialmente na pandemia, porque elas não têm acesso à internet, por exemplo. Elas não são as pessoas aqui nessa sala. Então, por que nós estamos pensando nelas? É disso que nós temos que pensar. E outra coisa que a pandemia nos ajudou é dar essa conexão. Eu estou muito orgulhoso, e vocês deveriam estar muito orgulhosos, que o Brasil literalmente liderou o mundo na pandemia, na conectividade. Vocês têm o ministro André Gomes, que criou 17 entrevistas com os melhores negociadores do mundo. Eu sei que eles são os melhores porque eu fui um deles. E ele tem feito um ótimo trabalho. E eu acho incrível a criatividade da mente brasileira. O ministro Plantão Neto me deu um livro sobre esse ensino que a ANAMAT fez, e eu achei incrível todos esses webinars, todas essas conferências online que aconteceram. Vocês precisam saber que o mundo não fez tantas. Isso quer dizer que o Brasil conseguiu uma transição muito boa para o híbrido. Isso, até hoje, isso está sendo transmitido pelo YouTube. Você tem pessoas do mundo inteiro assistindo. Eu sei porque os meus pais estão assistindo agora. Isso é lindo, é poderoso e vocês deveriam estar orgulhosos. Isso mostra para vocês que se vocês puserem sua mente em algo, vocês vão conseguir atingir isso. Eu sei que o Brasil está passando por corrupção e instabilidade política e problemas também de agricultura e desastres nacionais e ambientais. Eu sei disso. Mas como o Japão também consegue ressurgir depois de cada crise, eu sei que vocês vão voltar como líderes. E eu digo isso com todo respeito aos meus irmãos e irmãs na Índia que estão escutando. Talvez você seja o número 2, mas o Brasil é o número 1. Por favor, não me odeiem. E, em conclusão, nos últimos 10 minutos eu vou falar um pouquinho sobre o que nós podemos fazer no futuro. É isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos aprendendo, mas como que nós podemos aplicar isso no futuro? Deixem-me ser um professor nos próximos minutos. Um professor fala sobre os pensamentos puros. Deixe-me compartilhar os meus pensamentos puros com vocês por um pouquinho. Mediação está conectada com a liderança. Nós sempre deveríamos usar
a palavra de líder mediador e não só a palavra mediador. Mediator is a leader. Why? Um mediador é um líder. Por quê? Porque você está lidando com 3 tipos de pensamentos. You are the thought Você person of the room. é a Thoughtful pessoa person, why? que Because está you are thinking pensando about na sala. them Por quê? in front Porque of você you está as pensando a mediator, na pessoa que listening to está her, à sua listening, frente, they are escutando ela também, You are doing com that at curiosidade the e same time empatia, you're e você está watching fazendo isso ao yourself. mesmo tempo que você está You're se making a space observando. here. Você You're está trying to be abrindo humble, espaço na sua not cabeça e becoming tentando ser professional, humilde. to a Não tem listening muitas people. profissões que And that thoughtfulness deixam of you is the esse jeito Number two, dual de pensar acontecer. your mind is constantly Então, improving. I a have sua been mente está mediating for sempre 21 years. melhorando. Eu estou trabalhando com mediação por 22 anos. Eu Do a mediation in New posso Zealand, Canada, America, dar Australia, aula na Nova Zelândia, Canadá, very Estados Unidos. Eu estou muito experience. privilegiado por poder fazer isso, mas uma coisa que eu aprendi I like to challenge é myself que eu gosto de me desafiar, because I want to see the porque limit eu quero ver o of limite being a effective mediator. de ser um mediador eficiente I still have e work on it. eficaz. E a boa notícia é que eu ainda não achei um limite. Just Se em 15 horas eu consigo achar um conflito de igreja que já acontece há 5 anos, onde $500,000. advogados já gastaram meio bilhão de dólares, meio milhão de dólares, desculpe, You're all aware of. e eu apliquei as técnicas que vocês todos já conhecem, nós todos podemos fazer isso. Lembrem, por que eu estou falando que nós, todo mundo, podemos fazer isso? Eu sou a pessoa que não falava bem e gaguejava e morava num vilarejo da Índia. E meu próximo ponto é que Last, you're also a thought. nós também somos líderes de pensamento. Vocês aqui nessa sala são aqueles que lideram por atitude. He used the word hope. Aqui foi usado a palavra esperança, que mediação traz esperança. Justice Bentes, if you say hope, O I ministro like it because Bentes you, as a person disse who knows esperança. Eu gosto muito disso porque você, como uma pessoa aqui nessa sala, traz esperança. E quando isso acontece, todo mundo fica mais feliz. Nós somos uma comunidade que percebe que psicologia é uma grande parte da comunicação. Quando uma pessoa grita com a gente na sala de audiência, nós gritamos de volta. Se alguém grita com a gente na rua, nós falamos para ele quem nós somos. Mas nós mudamos a nossa mentalidade tanto que se alguém gritar com a gente numa mediação, nós falamos, como posso ajudá-lo? Pelo que você está passando? Me conte mais sobre isso. maturity E is amazing. It is beautiful. essa atitude é linda. That is what I call thought leader. É isso que eu chamo de líderes de pensamento. Então, você é uma pessoa You are a mindful person of all need and confidence. muito consciente e atento, e você é um líder de pensamento porque você traz esperança. This for why. Lembrem, por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo mediação como estratégia de paz. Por quê? Porque isso nos ajuda para dar a oportunidade de resolver Mediation is about disputas no futuro. to resolve É sobre uma oportunidade de resolver money, financial cost, disputas stress, e emotional economizar no custo relationship cost. I can save financeiro, my relationship with my sister, de relacionamento. yes, because I will not rule in Eu your posso favor or então her favor. I will conseguir talk salvar to meu you. relacionamento com os meus irmãos? É isso que você está dizendo? Sim, porque eu posso conversar com vocês dois e achar um meio termo. Isso é só um custo. If Brazil Mediação é sobre criatividade. Se o Brasil consegue fechar essa lacuna, a good mediator brings creativity. um bom mediador traz criatividade para resolver disputas. E, por último, nós temos a criatividade e nós economizamos dinheiro. E número 3 é sobre a oportunidade. A good friend of mine who Um bom amigo meu serviu como embaixador para muitos who now is a mediator países, que hoje em dia é um mediador, sempre me diz o seguinte, ele diz, Senhor, sim, você quer resolver um conflito sem problemas, mas primeiro amplie esse problema. will be like make the problem
E você vai falar, como assim ampliar esse problema? E ele diz, sim, para resolver esse problema, você tem que ver o problema inteiro. Você não pode focar só nas partes pequenas. Então, a mediação é sobre as oportunidades de ajudar alguém e que falou para você, deixe-me falar com a minha esposa, porque isso também está impactando o meu filho e minha profissão. Ok, a mediação é uma profissão que alguém veio para você para conversar sobre a esposa dele, mas você aprendeu que isso também está impactando o relacionamento dele com o seu filho e com o seu trabalho. Olha, nós ampliamos o problema e outras profissões não conseguem fazer isso. Um médico, por exemplo, ele pergunta onde está doendo e você fala na minha mão e ele diz, ok, então deixa eu fazer um raio-x e vou resolver esse problema. Ele não pergunta a você como está o seu ombro, mas um mediador você vai perguntar como está o seu dedo. Ele vai falar, está bom. E você pergunta como está o seu ombro e como está você. E isso é uma benção incrível, e isso que me faz tão feliz. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque se eu posso passar uma coisa para vocês, é esse espírito, essa visão, esse compromisso, essa ideia de ser uma pessoa incrível e um líder de pensamento que é chamado de mediador. Vou deixar 5 dicas para você. O que é um líder de mediação? Eu acho que isso tem a ver com flexibilidade. Isso ensina a sua mente a ser flexível. Número 2, a mediação é sobre delegação. Ele ensina a gente a dar poder aos outros. Ambos são necessários para ser um bom líder. E, terceiramente, mediação é um trabalho duro. Nenhum trabalho que eu fiz foi fácil. Se for um caso pequeno ou grande, eles todos até agora têm sido difíceis. Mas esse trabalho duro é o que me faz melhorar, isso que me dá o desafio. Número 4 é sobre compaixão, essa conexão, esse toque humano que faz a mediação melhor, porque a maioria dos negócios do mundo tem a ver com ganhar dinheiro, mas a mediação, ela vai ao núcleo de quem nós somos como seres humanos. E, por último, a mediação é sobre o ensino e aprender e escutar, que é necessário para sempre melhorar. Um bom líder escuta aos seus funcionários, à sua comunidade, ele escuta e muda e improvisa. Eu peguei permissão aqui e perguntei se eu poderia ficar em pé e para falar. Eu escutei e eles verificaram e a resposta foi sim, então com a permissão do ministro eu vim aqui. Então você precisa escutar as pessoas. É incrível estar aqui hoje com vocês. Eu acho que o que vocês me deram, vocês não podem nem imaginar. Vocês estão me fazendo uma pessoa melhor por me ensinar sobre a sua sociedade. Nessa manhã, os meus colegas me trouxeram para um procedimento cultural ao vivo e eu adorei ver isso, onde as pessoas estavam debatendo algo online e o ministro Planton Neto me apresentou e outras pessoas foram apresentadas também. A melhor parte de estar lá não foi só ver a tecnologia e o entusiasmo dos juízes. A melhor parte foi ver que a humanidade está muito viva aqui no Brasil. O jeito que a presidente da mesa honrou os ministros foi uma das coisas mais bonitas que eu vi nessa semana. E eu disse, uau, ela reconheceu a gente de uma forma que outros países não fazem. Eles ficam presos nessa artificialidade. E o que eu percebi hoje é que a mentalidade brasileira contempla e controla as coisas e não deixa ser controlado. Para ser um bom mediador, você precisa estar consciente. Você está controlando a sala ou a sala está controlando vocês?
E nas minhas últimas palavras, this blessing I have essa benção que eu tenho de trabalhar com a ideia de memória no mundo inteiro, learned, some people live eu aprendi que muitas pessoas vivem no passado. some people live Algumas pessoas with regrets to past vivem com arrependimentos grandes do passado. quickly, and mediation gives you that opportunity. A mediação te dá a oportunidade de ver esses problemas e mudar eles. Então, vamos prestar atenção rapidamente. Vamos dizer que eu tenho meu celular. Se eu segurar esse celular por 5 minutos, All good? tudo bem? Não tem problema? Say I hold on to Vou segurar, então, esse celular por 5 horas. the pain in my arm. Meu braço não vai ficar cansado? E se eu ficar com ele, segurando ele por 5 dias, o que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Eu preciso apoiar a minha mão com o meu outro braço. E se eu quiser fazer isso por 5 anos? What is I'm holding on to a phone. Agora, Part and parcel. isso vai virar uma parte de quem eu sou. Now, Judge Mota or House Então, o ministro Mota não pode me dizer, senhor Singh, coloque esse celular para baixo. Eu vou dizer, não, que celular? Ele vai dizer, esse que você está segurando. 15 years, 15. Vamos dizer que eu estou segurando ele, que eu segure ele por 15 anos. No. Vai ser fácil para mim colocar ele para o lado desse jeito? Não, porque eu já criei um vínculo psicológico e físico e metafísico e emocional com o celular. And I don't even see it. E eu nem o vejo That mais. is what we are doing in mediation. É isso que nós estamos fazendo na mediação. A diferença é que eu estou segurando um objeto físico e na mediação as pessoas estão segurando os celulares na mente deles por 10 ou 15 anos. Então, vocês aprenderam a arte de mediação. Vocês não falam só, esqueça sobre isso, porque se vocês falarem isso, o que vocês estão falando é, coloque o celular para baixo. Mas isso não funciona. Nós temos que andar junto com eles. Nós temos que ter compaixão e criar conexões e empatia e entendimento de onde eles estão vindo e criar confiança e comunicar de uma forma efetiva e fazer perguntas, porque quando você cria essa confiabilidade com eles, vocês começam a perguntar, você está percebendo que você está segurando um celular? E aí eles dizem, sim, eu percebo que eu estou segurando um celular. E aí vocês estão conseguindo avançar. Então, na minha opinião, poderia ajudar que, se você perceber que você está segurando esse celular, você pode soltar ele. Mas se tiver mais coisas acontecendo na sua mente, me diga. E essa é a arte da mediação. É isso que nós temos que as outras profissões não têm. Então, benção a todos vocês. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Eu estou muito honrado de estar na presença de todos. Eu espero que isso foi uma ajuda para vocês. Foi o meu prazer e desculpe se eu fiz qualquer erro. Professor Singh nos brinda com muito mais do que uma conferência. Brinda com uma lição de vida, brinda com uma verdadeira aula de humanismo. Professor Singh, esse bem-estar que o senhor experimenta quando chega ao Brasil, seguramente é a demonstração da capacidade que nós temos de refletir a bondade que vem em seu coração. Eu estou realmente aqui impactado pelos ensinamentos trazidos hoje, claro, os ensinamentos de ordem técnica, quem são os atores principais na mediação, as habilidades necessárias. E aqui, ministro Aloysio, quando o professor Singh tratou de empatia, a necessidade de sabermos ouvir e não, mas não para discordar, e sim para aprender. Penso que esse é um exercício para nós aqui da Corte diário nas nossas reuniões colegiadas. Mas, particularmente, professor Singh,
me toca a afirmação de que a mediação é sobre doar-se. Doar o seu tempo, doar o seu conhecimento, doar-se ao outro, com a finalidade de atingir a compaixão. Porque a empatia é fundamental, ou seja, nos colocarmos no lugar do outro, entendermos o sofrimento pelo que está passando, mas somente a compaixão é capaz de nos levar de uma atitude passiva para uma atitude ativa para ajudar a minorar esse sofrimento. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, ministro Aloysio, que Vossa Excelência me dá e a honra de presidir essa magnífica conferência de abertura e desejo a todas e a todos um excelente evento em continuação. Muito obrigado, professor Singer. Neste momento, será feita a entrega do certificado ao conferencista. Ainda convidamos Sua Excelência, o senhor ministro Aloysio Correia da Veiga, diretor da ENAMAT, que fará a entrega da medalha Honra ao Mérito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho ao conferencista. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Lélio Bentes Correia. Neste momento, desface a mesa referente à conferência de abertura desse seminário. Agradecemos às autoridades presentes e demais participantes. Boa tarde.